Olá, caro aluno da Ponto Seguro, meu nome é Tony Max e vamos estar aí juntos em mais um curso relativo à segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar aí sobre CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, fazendo aí a formação do cipeiro dentro da empresa, ok? Então, qual que é o objetivo do curso de CIPA? O objetivo, na verdade, é levar o conhecimento do membro da CIPA às principais normas, instruções e rotinas sobre segurança e saúde do trabalho. Definir também competências relativas às atividades desenvolvidas pelo membro da CIPA. Fixar diretrizes de atuação das CIPAs e, o principal, conhecer e identificar riscos ambientais. Esses riscos ambientais nós vamos ver quais são eles daqui a pouco, mais à frente. E também um importante objetivo do curso é fazer que o trabalhador, ou melhor, o cipeiro, o integrante da CIPA, ele saiba, além de identificar os riscos, propor também medidas de controle a evitar acidentes e doenças ocupacionais. E o objetivo da CIPA, pessoal? Qual que é o objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Primeiro, a prevenção de doenças e acidentes do trabalho mediante o controle dos riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, verificar as condições de trabalho e como que é a organização do trabalho. Com isso, verificando os riscos no ambiente de trabalho, qual que é a condição e organização do trabalho, nós vamos estar aí tendo um objetivo maior, que é a preservação da vida e promoção da saúde dos trabalhadores. Então, o objetivo maior é identificar os riscos e propor medidas de controles para evitar os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho ou doenças ocupacionais. Bom, pessoal, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela está regulamentada, está embasada na lei, criada pelo Decreto-Lei 5.432 de 1/5 de 1943. Ela está regulamentada dentro da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas ou Lei do Trabalho. Em 77 nós temos também baixado a Lei 6.514 de 1977, que dá o embasamento da Portaria 3.214 de 78, que fala aí das normas regulamentadoras. Nisso foi baixada, em 78 aí 28 normas, e dentro dela está a norma NR5, que é a norma regulamentadora que fala da CIPA, que dão as diretrizes, que dão como que é a formação da CIPA, como que é o processo eleitoral da CIPA, quais são as atribuições, e está tudo dentro da NR5. Então, a norma regulamentadora número 5 é o embasamento legal da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bem, como que é a organização da CIPA então? Qual empresa deve ter CIPA? Então, todas as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Esses trabalhadores como empregados, aí redigidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, todas essas empresas que tenham acima de 20 trabalhadores, ou 20 funcionários, ou 20 colaboradores, necessitam ter a CIPA, necessitam ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que está descrito lá na NR5. Bem, mas a própria NR5 também fala que empresas que têm funcionários aí, uma quantidade inferior a 20 trabalhadores, não precisa ter a organização da CIPA, não precisa ter a Comissão de Prevenção de Acidentes, mas precisa ter uma pessoa designada a fazer os trabalhos ou fazer com que as atribuições da CIPA sejam cumpridas dentro da empresa. Então, essa pessoa vai ser designada pelo empregador para fazer esse trabalho da CIPA, mas não necessariamente precisa ter uma comissão, não precisa ter as reuniões ordinárias, extraordinárias, como a gente vai ver também logo a seguir.
Como que é a composição da CIPA, então? As empresas que precisam ter essa comissão interna de prevenção de acidente, ela vai ser formada de que forma? Quantos membros eu preciso ter dentro dessa comissão? Quantas pessoas, quantos integrantes? Primeiramente, a gente vai ver qual que é a atividade econômica da empresa, né? A gente vai verificar qual é essa atividade econômica, e essa atividade econômica, conforme a NR5, ela vai estar dentro de um grupo de risco. Aí pode estar lá descrito na NR5, grupo de risco 1, grupo que a gente chama C1, C2, C3, C4, e aí vai essa sequência C18, C20. Então nós temos um grupo de risco. O seu KNAI, o KNAI da empresa vai estar dentro do grupo de risco. Achei esse grupo de risco, vou verificar quantos trabalhadores tem na minha empresa. É acima de 20 funcionários? A partir de 20 funcionários, a empresa, dependendo do seu KNAI, precisa ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Tá? Então, junto com o KNAI, atividade econômica, eu verifico o grupo de risco, verifico a quantidade de trabalhadores e vou no quadro número 1, que está lá na NR5, que é esse quadro de dimensionamento da CIPA. Então, esse quadro, né, vai estar lá os grupos de riscos. Aqui a gente só colocou, no exemplo, o grupo C16 e C17. Esse grupo C16, a partir de 20 trabalhadores, já precisa ter um membro efetivo e um membro suplente. Então, esses membros são os membros eleitos. E aí o empregador vai indicar mais 2 membros, mais um efetivo e mais um suplente. Então, essa CIPA, aqui com 20 trabalhadores, com KNAI, que está dentro do grupo C16, terá 4 membros, 4 trabalhadores, 4 integrantes dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Mas lembrando também que há grupos de riscos, ele vai precisar de ter Comissão Interna de Prevenção de Acidente só a partir de 50 trabalhadores. Tá? Então tem que verificar o grupo de risco, a minha atividade econômica está dentro de qual grupo de risco e quantos trabalhadores que eu tenho, né, na verdade, dentro da empresa. Conforme vai aumentando a quantidade de trabalhadores efetivos dentro da empresa, vai aumentando também a quantidade de membros necessários dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Entendido esse quadro de dimensionamento da CIPA? Bem, então verifiquei aí quantos membros necessito ter na CIPA, se a minha empresa, que grupo de risco que ela está, se ela precisa ter CIPA ou não. Então aí nós vamos fazer a formação, vamos compor essa CIPA. A CIPA, ela é composta por representantes do empregador e representantes dos trabalhadores. Tá? Os representantes do empregador é escolhido por meio de indicação do próprio empregador. O próprio empregador vai falar quais membros, quais pessoas ele quer que façam parte dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí, o empregador também é o que indica o presidente da comissão. Então, todo presidente da comissão será indicado pelo empregador, certo? Já nos representantes dos trabalhadores, serão escolhidos por meio de voto, por meio de eleição. Então, será feita uma eleição para escolher os membros da CIPA, certo? Essa eleição tem todo aí os parâmetros legais para fazer esse escolhimento, né? Fazer a escolha desse membro na CIPA. E o vice-presidente da CIPA sempre vai sair aí pelos membros eleitos da CIPA. Então, o presidente é indicado pelo empregador e o vice-presidente é escolhido entre os membros eleitos do lado dos trabalhadores. Já o secretário da CIPA, toda CIPA também tem que ter o secretário, temos o presidente, vice-presidente e temos também o secretário. O secretário será escolhido aí de comum acordo entre os membros também da CIPA ou poderá também ser indicado pelo empregador. Bom, pessoal, com isso, essa é a nossa formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Integrantes representantes do empregador, integrantes
representante dos trabalhadores. E aí nós vamos ter o presidente, o vice-presidente e o secretário. Temos também os membros suplentes e efetivos dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bem? Bom, pessoal, e aí fizemos essa formação, essa composição, mas agora, o que faz um cipeiro? O que faz uma CIPA dentro do ambiente de trabalho? Vamos verificar então quais são as atribuições da CIPA. Vamos lá? Bom, então para que ou por que vocês foram eleitos ou indicado para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidente? O que um cipeiro faz? O que a Comissão Interna de Prevenção de Acidente faz? Quais são as atribuições da CIPA? Bom, primeiro, identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco com participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SESMIT. O SESMIT é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Ele é composto pelo técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeira do trabalho e também auxiliar de enfermagem do trabalho. Eles são o pessoal que compõe o SESMIT. Geralmente a gente tem dentro da empresa o técnico de segurança, que é o SESMIT da empresa. Também elaborar plano de trabalho que possibilite ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, como que a CIPA ela está realmente, o objetivo e as atribuições dela está ligada à segurança e à medicina ou à saúde do trabalhador. Bom, também realizar a cada reunião, a CIPA ela tem uma reunião ordinária por mês e se caso ter um acidente grave na empresa ou ter um risco grave iminente que possa causar um acidente grave, a CIPA faz também uma reunião extraordinária para adotar medidas de controle contra esse risco grave iminente e também para fazer a investigação de um acidente. Bom, então realizar a cada reunião avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Também divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Requerer do SESMIT quando houver ou ao empregador a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Colaborar no desenvolvimento do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Participar em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Requisitar o empregador e analisar as informações sobre questões que têm interferido na segurança e saúde do trabalho. Então tudo isso é atribuição da CIPA. Também, pessoal, é de atribuição da CIPA promover junto com o SESMIT a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. A CIPAT ela é feita em conjunto com o SESMIT, então é atribuição da CIPA. Onde não há SESMIT, mas tem CIPA, é de total responsabilidade da CIPA promover aí a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E também é atribuição da CIPA participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção à AIDS. Então a CIPA ela tem que fazer campanhas aí durante um ano. Geralmente é feita na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Algum evento também relativo à prevenção da AIDS. E a atribuição do empregador. Qual que é a responsabilidade do empregador em relação à CIPA ou ao cipeiro? Então é proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. Então tudo aquilo que é descrito no plano de trabalho, o empregador ele tem que estar proporcionando aí uns meios para que possam os cipeiros colocar em prática e também para que os cipeiros possam participar das reuniões
ordinárias e extraordinárias de responsabilidade do empregador, está liberando todo o trabalhador para participar, trabalhador na verdade membros, né, da CIPA, para participar das reuniões da CIPA. Bom, pessoal, também existe uma atribuição específica ao presidente da CIPA. Qual que é a atribuição do presidente? Primeiro, o presidente ele é o responsável em convocar os membros para a reunião. A reunião, a CIPA ela já tem um calendário de reunião pré-datada, uma reunião por mês, e antes antes de que esteja chegando essa reunião, né, chegando a data, o presidente manda informação convocando os membros para a reunião da CIPA. Também é ele que coordena as reuniões da CIPA, né, encaminhando ao empregador e ao SESM quando houver as decisões da comissão. E manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. É o presidente da CIPA que leva todas as informações discutidas na CIPA para o empregador. E também ele coordena e supervisiona as atividades da secretária. Também é atribuição do vice-presidente executar atribuições que lhe forem... desculpa, pessoal, aqui nós já estamos falando do vice-presidente da CIPA. Atribuição do vice-presidente. Então, o vice-presidente ele vai executar atribuições que forem delegadas pelo presidente e substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Então, o vice-presidente ele vai substituir o presidente quando ele faltar alguma reunião, ou por licença médica, ou por férias. Então, o vice-presidente vai estar substituindo o presidente nessas situações. Atribuições do presidente e vice-presidente em conjunto. Bom, os dois têm que cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenam e supervisionam as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados e delegam atribuições aos membros da CIPA. Também promove o relacionamento da CIPA entre o SESMIT, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento, encaminhar os pedidos de reconsiderações das decisões da CIPA e constituir a comissão eleitoral. Então, quando a CIPA for renovada, porque ela tem mandato de 1 ano, a cada ano tem que ser renovada aí a comissão, passar por um novo processo eleitoral, e nesse processo o presidente e o vice-presidente vai fazer parte da comissão eleitoral. Bom, e a secretária? A secretária também ela tem as suas atribuições. Ela vai acompanhar as reuniões da CIPA e redigir todas as atas das reuniões extraordinárias e ordinárias, e também vai ler a ata para aprovação e assinatura dos membros presentes. Ela que prepara as correspondências e qualquer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente da CIPA. Pessoal, essa então é a formação da CIPA e as atribuições, né? Então montamos aí a comissão interna, já discutimos quais são as atribuições dos membros da CIPA, do presidente, do vice-presidente, da secretária e a responsabilidade do empregador. Agora nós precisamos aí entender um pouco de que é acidente do trabalho. Por quê? A CIPA ela está relacionada a prevenir acidente do trabalho, então nada mais, nada menos, nós temos que entender o que é o acidente do trabalho. Okay? Bom, acidente do trabalho. O acidente do trabalho, o que é um acidente do trabalho? Nós temos aí dois conceitos. O conceito legal, tá, que está embasado numa lei, numa norma, ou uma portaria, uma instrução normativa. E nós também, nós profissional de segurança do trabalho, seja Tecsegurança, CIPA, engenheiro de segurança, usa também o conceito prevencionista. Qual que é a diferença dos dois? O conceito legal, o INSS, por exemplo, ele só reconhece acidente de trabalho dentro do conceito legal, que é quando o trabalhador, ao exercício do seu trabalho, da sua atividade, que esteja a serviço da empresa, sofre qualquer problemas no ambiente de trabalho onde tenha uma lesão corporal, tá? Ou perturbação funcional, ou redução da capacidade, ou a morte. Então isso é um acidente de trabalho no conceito legal. Tem que ter lesão, e essa lesão pode ser temporária ou permanente. Aquele acidente que não tenha lesão no trabalhador, no conceito legal, não é considerado
acidente do trabalho. O conceito prevencionista, que é utilizado pelos profissionais de segurança do trabalho, e também citei, é toda ocorrência não programada que resulta em perda de tempo, danos materiais e econômicos e danos físicos ou funcionais. Ou seja, para nós é tudo aquilo que ocorre de forma não programada que resulta em lesão ou não. Para nós, tendo lesão ou não, é acidente de trabalho. Por quê? Você tem um acidente que ocorreu dentro do ambiente de trabalho, não machucou ninguém, mas teve danos materiais, ou perda de tempo, ou danos físicos ou funcionais, nós temos que nos preocupar com isso. Porque se a gente não adotar as medidas, fazer a investigação de acidente primeiro, verificar o que ocorreu e adotar medidas de controle desse acidente, outro acidente da mesma natureza pode ocorrer e trazer lesão a algum trabalhador. Então nós já pensamos na prevenção. Então, tendo lesão ou não, para nós é acidente do trabalho. O acidente do trabalho ele pode ocorrer no local e horário de trabalho em decorrência de atos de terceiros, atos de sabotagem terrorista, ato de pessoa privada do uso da razão, ofensas físicas e situações de força humana. Então, qualquer um desses atos, independente se for culpa, se trabalhador ou não, quem tem a culpa, para nós não interessa quem seja culpado, sim, o fato da situação, por que o acidente ocorreu, isso é acidente do trabalho. Quando o trabalhador executando sua atividade, seja bem feito, é acidente do trabalho. Mesmo que seja, aí um terremoto, tempestade, maior, eu estou executando a atividade, é acidente do trabalho. Mas ele pode ocorrer também fora do local e horário de trabalho, em decorrência de acidente de trajeto, execução de serviços sob ordem, viagem pela empresa e prestação espontânea de serviço. A prestação espontânea de serviço está relacionado muito a encarregados, engenheiros, gerentes, na verdade, que fica até mais tarde para terminar alguma atividade, algum serviço. Então, prestação espontânea de serviço. Mesmo que termine o horário de trabalho, ele fica um pouco até mais tarde para executar e encerrar aquela atividade naquele dia. Execução de serviço sob ordem também, terminou a atividade, encerrou os trabalhos, é pedido ao trabalhador que faça mais alguma coisa e aí também sofreu um acidente, é acidente do trabalho. Entendido? As doenças ocupacionais também são consideradas como acidente do trabalho. Como eu falei, os riscos ambientais que a gente vai ver agora, está relacionado aí o risco de acidente e os riscos químico, físico, biológico e ergonômico, a doença do trabalho. Então, as doenças do trabalho são adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais que é realizado o trabalho e que com ele se relacionam diretamente. E doença profissional também são causadas por agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Tá? Esses 4 riscos ambientais vão causar doenças profissionais ou doenças ocupacionais ou doenças do trabalho. Bem, pessoal, o que vai influenciar para que um trabalhador contraia uma doença do trabalho? São 3 fatores que vai influenciar, que é o tempo de exposição. Qual que é o tempo que eu vou ficar exposto a um determinado produto, a um ruído, a um vapor químico, a uma poeira ou qualquer outro agente aí dos riscos ambientais. É o tempo de exposição. Então, suponhamos que uma pessoa fique a cada dia 2 horas exposta a um determinado produto e outra fica exposta durante 6 horas. Quem fica um tempo maior tem uma grande chance de contrair uma doença do que fica menor tempo exposto. A concentração, intensidade e natureza do risco. A concentração também é um fator bastante importante aí na influência de contrair uma doença ocupacional. Estou exposto ao ruído, mas o meu ruído é baixo. Outra pessoa está
exposto a ruído, mas o ruído dela é bem mais alto que o meu. Então essa pessoa que está numa concentração maior de ruído vai ter uma probabilidade maior também de contrair uma doença. E também a sensibilidade individual é um fator muito importante, porque cada organismo ele é diferente um do outro. Pessoas que é mais sensíveis a determinados produtos químicos, biológicos ou ergonômicos, e pessoas que é mais aí um pouco mais resistente a esses produtos. Mas a gente não sabe qual que é a nossa sensibilidade individual. Algumas a gente até já deduzimos, né? Às vezes a pessoa, eu tenho alergia a poeira, eu tenho alergia a mofo, eu tenho alergia a produto saneante de limpeza, né? Mas eu não posso aí falar assim, meu organismo é forte, eu aguento, né, tá respirando esse vapor químico, essa poeira. Então eu sempre tenho que estar me protegendo para evitar essa concentração e essa exposição a esses agentes. As vias de penetração desses produtos é por via cutânea, pela pele, principalmente produtos químicos, né? Ao bater na pele ou a ser contaminado, podemos ter doenças causadas na pele mesmo, como dermatite, dermatoses, certo? Alguns produtos podem até atravessar a camada da pele e atingir também correntes sanguíneas. A digestiva pela boca, colocar mãos contaminadas na boca, alimentar sem lavar as mãos e contaminar o alimento também vai para a nosso sistema digestivo. E também pela via respiratória, né? Tanto boca como nariz, onde tem aí o ar contaminado, né? Vapores, poeiras também, pode estar contaminando o trabalhador. Bom, os riscos ambientais, então, né? Que são os causadores dos acidentes e das doenças ocupacionais. Nós temos o físico, químico, biológico e ergonômico, esses 4 primeiros, como eu falei, causam doenças ocupacionais, e o risco de acidente também na verdade é risco mecânico, né, que são considerados que é o que causa acidente do trabalho, estão relacionados a esses riscos aí ao acidente e à doença do trabalhador. Então vamos verificar o que é cada risco desse: físico, químico, biológico, ergonômico e risco de acidente. Porque dentro de cada risco desse nós temos vários agentes causadores de doenças e de acidente no trabalho. Risco físico. O risco físico nós temos os agentes ruído, vibrações, calor, radiação não ionizante, radiação ionizante, umidade e pressões anormais. O ruído, né, tudo aquilo que faz barulho, o trabalhador está exposto, ele pode ter uma consequência aí de cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, problemas do aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto. Problema de aparelho digestivo, o que tem a ver, né, o ruído com problemas do aparelho digestivo, coração, taquicardia, infarto. Bom, o ruído ele entra aí no nosso canal auditivo, né, atacando aí a nossa audição. É claro que um dos principais consequências é a diminuição da audição, né, seja temporária ou na verdade permanente, né, ou seja parcial ou total, isso que eu queria dizer. O ruído entra aí, ele ataca também uma das nossas partes do cérebro, que vai aí atingir vários órgãos do nosso corpo, né? Um deles aí é o aparelho digestivo e coração também. O ruído também ele causa vasoconstrição, né? Que é o fechamento das veias, das artérias, com isso aí trazendo problemas de impotência sexual e também trazendo aí problemas de má circulação do nosso organismo, também é causado pelo ruído. As vibrações, né? Está exposto a algum equipamento, algum maquinário que emite vibração, traz também cansaço, irritação, dores no organismo. Por que é chamado risco físico? Né? Porque causa tudo isso, problemas no nosso físico, principalmente cansaço, estresse físicos e psíquicos também. Então, irritação, dores nos membros, dores nas colunas, doença do movimento, artrite, problema digestivo, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles,
né? Então traz aí um problema aí praticamente igual ao ruído também. O calor também, taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, termação, frustração térmica, choque térmico, fadiga térmica. Radiação não ionizante são os raios infravermelhos ultravioletas, causa queimadura, lesões nos olhos, também na pele e em outros órgãos. Radiação ionizante são os raios X, beta, gama, causa cânceres, alterações celulares, fadigas, problemas visuais. Umidade, doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias. E pressões anormais, que são as pressões, seja ela abaixo do nível aí do mar. Então tudo isso é risco físico. Se está exposto a algum desses riscos, tem que ser adotada alguma medida de controle. E a CIPA está pronta aí para estar dando medidas de controle também à exposição a esses agentes do risco físico. Risco químico. O risco químico são poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases e vapores e qualquer outra substância ou composto de produtos químicos em geral. Poeira, ela pode ser a poeira mineral, né, da própria terra, pedra, onde tem sílica ou abesto, né, silicose e abestose são causadas essas doenças. Abesto vem ali do amianto. Nós temos também as poeiras vegetais, alcalinas e incômodas. Fumos metálicos, nós temos a intoxicação específica de acordo com o metal, febre dos fumos metálicos, doença pulmonar e obstrutiva. Fumos metálicos nada mais aquela fumacinha que sai na fundição do metal no outro, ali da solda, né? Ali nós temos pequenas partículas sólidas de metal e esse metal pode trazer todos esses problemas que a gente comentou. Nós temos também as névoas, neblinas, gases e vapores. Qualquer tipo de gás é risco químico. Névoas, neblinas. Névoas são pequenas gotículas, né? Neblinas aí aerodispersóides no ar. Então pode ser irritante dependendo do produto que a gente está exposto. Pode ser asfixiante, pode ser anestésico. Vai depender de cada produto que está emitindo essas névoas, esses gases e esses vapores. O risco biológico são causados pelos micro-organismos, pelos vírus, bactérias, protozoários, fungos e outros. Vai depender também de que tipo de micro-organismo eu estou em contato para eu contrair algum tipo de doença. Pode ser hepatite, né, hanseníase, malária e alergias e outros também. Todos os micro-organismos estão dentro do risco biológico. E algumas empresas que está exposto ao risco biológico, né? Nem todas as empresas têm esse risco biológico dentro da sua atividade. Vamos encontrar em muitos ambientes sujos, né? Ambientes que mexem em indústria de couro, indústrias alimentícias, né? Limpeza, pessoas que mexem com esgoto e qualquer outros ambientes que tenha grande proliferação desses micro-organismos. Hospitais também. E nós temos também o risco ergonômico, que são esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, seja ela sentada, em pé, ou agachada, deitada, né? Tem um controle rígido de produtividade, onde a empresa ela tem uma pressão ali ao trabalhador para ele produzir cada vez mais. Imposições de ritmo excessivos, trabalho em turno ou noturno, jornada prolongada de trabalho, muita hora extra, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico também está dentro do risco ergonômico. Esse risco ergonômico vai trazer muitos problemas aí relacionados também ao estresse físico e psíquico, dores musculares, dores em tendões, tá? LER, DORT. Então essas são as consequências do risco ergonômico. Então tá aqui, ó, cansaço, dores musculares, fraqueza, doenças como hipertensão arterial, úlceras, doenças nervosas, tudo isso pode estar relacionado ao risco ergonômico. E o último risco ambiental é o risco de acidente, ou seja, o risco mecânico. Algumas literaturas trazem risco mecânico e risco de acidente são a mesma coisa.
nós temos aí quais são os agentes de riscos mecânicos. É um ambiente muito desorganizado, o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, exemplo, uma serra sem a coifa protetora do disco, uma máquina sem a sua proteção das partes móveis, correias, polias, engrenagens. As ferramentas também inadequadas para aquela atividade ou que estejam adequadas, mas defeituosas, causam acidentes. A iluminação inadequada, seja ela muita luz ou pouca luz, nós temos que ter um ambiente adequado conforme NR17, né? Um ambiente de trabalho. Para cada tipo de atividade ou para cada ambiente nós temos iluminação adequada. A eletricidade é outro fator de acidente. O trabalho em altura também é outro fator de acidente. Também nós temos espaços confinados, também causadores de acidente, onde tem probabilidade de incêndio ou explosão. Armazenamento de produtos químicos ou produtos perigosos, inflamáveis, inadequadamente traz acidente. Ambientes onde tem risco de contato com animais peçonhentos, principalmente área rural, e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Tudo isso pode causar acidente se eu não tiver uma medida de controle. Para que eu não tenha acidente no ambiente de trabalho, então eu tenho que ter um arranjo adequado, eu tenho que ter máquinas protegidas, eu tenho que ter ferramentas adequadas, uma boa iluminação, eu tenho que ter a minha parte elétrica, seja ela dos maquinários ou seja ela a parte do meu prédio, né, do prédio, as instalações da empresa têm que estar adequadas, os materiais que possam causar incêndio, explosão, inflamável têm que estar adequadamente armazenados, produtos químicos também, usar equipamentos de proteção contra os animais peçonhentos e vários outros riscos que possam causar acidente. Nós temos que adotar também as medidas de controle. Então, qual que é essa medida de controle? O que é, então, uma medida de controle contra os riscos ambientais, seja aqueles que causam doenças como químico, físico, biológico e ergonômico, e o risco mecânico, o risco de acidente. As medidas de controle, ela está relacionada a uma medida técnica, tá? Que vai ser a utilização do EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Por exemplo, uma coifa que eu citei, de uma serra circular, ela é uma proteção coletiva que está no maquinário, né? E o EPI, que é uma proteção que vai estar no trabalhador, um protetor ocular que vai proteger o trabalhador contra um ruído, ou uma máscara que vai proteger o trabalhador contra um produto químico. Outra medida que nós temos, além da técnica, é a medida médica, o controle médico, que está descrito lá no PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O trabalhador tem que passar pela avaliação médica anualmente, para verificar se não tem algum agente que está contido no ambiente de trabalho, está prejudicando o trabalhador. Isso é feito através dos exames complementares. Nós temos medidas administrativas impostas pela empresa, né, processos, nós temos aí normas internas, e nós temos a parte também educativa, onde a gente vai estar instruindo todos os trabalhadores em relação aos riscos que eles estão expostos e quais são as medidas de controle que eles devem utilizar para proteger desse risco ambiental. A medida técnica, ela está aí, ó, como a gente falou, EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Esse equipamento de proteção coletiva ele sempre vai estar implantado no ambiente ou no maquinário, certo? Esse EPC, ele elimina, neutraliza e sinaliza o risco, certo? Então, voltando ao exemplo da coifa, se eu tenho um disco de uma serra circular ou qualquer uma serra manual, eu tenho também lá o que? Uma coifa protegendo esse risco protegendo esse disco para que esse disco não venha atingir o trabalhador acidentalmente. Tá? Então estou eliminando ou neutralizando e também sinalizando o risco, que é a rotação do disco. O EPI já é o equipamento que ele é adotado no trabalhador, tá? Ele evita ou diminui a lesão. Por quê? EPI não evita
acidente, tá? EPI não evita acidente. O que evita acidente é tudo aquilo que a gente falou em relação a manter o ambiente adequado, ter as ferramentas protegidas, ter as maquinários protegidos e ferramentas adequadas, ter pessoal treinado, ter pessoas responsáveis no ambiente de trabalho, né? Pessoas aí informadas, tudo isso vai evitar o acidente. O EPI ele é um equipamento que vai evitar ou diminuir a lesão. Entendido, pessoal? Então, aqui nós finalizamos nossas medidas técnicas, administrativas e medidas de controle em relação ao que a gente comentou lá atrás, que são os riscos ambientais, seja ele físico, químico, biológico, ergonômico e o risco mecânico. E nós temos que entender isso, né? O cipeiro tem que entender tudo isso para que a gente possa saber reconhecer esses riscos no ambiente de trabalho e também saber adotar as medidas técnicas, né? As medidas de controle contra esses riscos ambientais. Agora nós vamos ver mais vamos ver que mais uma medida que o cipeiro tem que adotar dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Que é uma obrigação da CIP, que é confeccionar ou fazer o mapa de risco. Mapa de riscos ambientais, o que é? Bem, outra atribuição da CIPA é o mapa de risco, onde o cipeiro vai reconhecer todos os riscos em cada setor da empresa, como está descrito aqui, né, que é um gráfico de uma planta baixa de uma empresa, né, onde nós temos aqui esses setores de almoxarifado, jateamento, pintura, usinagem, manutenção e galvanoplastia. Então esses são os setores da empresa. Para cada setor desse eu vou fazer um mapa de risco. Um mapa de risco é uma apresentação gráfica, onde por meio de gráfico ou de simbologia eu vou identificar que tipo de risco que tem naquele setor. E também eu vou classificar esse risco, se esse risco é pequeno, médio ou grande. Então suponhamos que eu tenho lá um risco físico dentro de um setor de usinagem. Aí eu vou apontar se esse risco físico ele é pequeno, médio ou grande, conforme a gente falou lá nos fatores que influenciam que contribuem para a contaminação do trabalhador, a concentração. Então essa concentração é pequeno, médio ou grande dentro desse setor, e eu vou especificar isso dentro do meu mapa de risco. Qual que é o objetivo do mapa de risco? O objetivo do mapa de risco é reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho da empresa. Então, o cipeiro vai fazer o estudo dos riscos no ambiente de trabalho e vai estar informando esses riscos para o trabalhador. Isso também para contribuir na prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho. Também é possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. É de grande importância que o cipeiro ou a comissão que vai fazer esse mapa de risco, ele façam entrevistas, entrevista com os trabalhadores dos setores, porque nada mais, nada menos que são as pessoas que estão expostas ao risco. E essas pessoas vão saber dizer se aquele risco incomoda, se aquele risco ou é insignificante para ele, certo? Aí eu posso também verificar através dessas informações se aquele risco é pequeno, médio ou grande. Outra coisa que a gente pode reduzir para classificar o nosso risco como pequeno, médio e grande é as ocorrências de acidente e doença ocupacional dentro do setor relacionado àquele risco. Se já teve algum acidente, eu deduzo que o risco é grande, porque até acidente já aconteceu. Se nunca aconteceu acidente, o risco é pequeno. Mas também eu tenho que levar em conta as medidas de proteção, tá? As medidas de controle. Suponhamos que eu tenho um risco, nunca aconteceu um acidente e eu não tenho nenhuma medida de controle. Está prevendo que um risco vai acontecer, um acidente vai acontecer a qualquer momento, tá? Então eu tenho que levar em conta também as medidas de controle. Não quer dizer que também nunca aconteceu um acidente e que ele nunca vai acontecer.
tem que levar tudo isso aí em conta em relação às entrevistas para eu classificar o risco como pequeno, médio ou grande. Quais são as providências para fazer o mapa de risco? Primeiro, levantamento dos riscos. Vou levantar todos os riscos possíveis que eu tenho dentro daquele setor, dentro daquele ambiente de trabalho. Posteriormente eu vou elaborar um mapa e vou fixar esse mapa dentro do setor, né, o respectivo mapa de risco, aquele setor, com as informações dos riscos que contém nesse setor e se esses riscos são pequeno, médio ou grande. E também no meu mapa eu tenho que propor as medidas corretivas em relação aos riscos que foi encontrado, principalmente para os riscos grandes. Aí eu proponho as medidas corretivas para que esse risco diminua a sua proporção aí de grande para médio ou até pequeno, ou até mesmo eliminar esse risco do ambiente de trabalho. Quem elabora o mapa de risco? É a CIPA, né? Juntamente com a participação dos trabalhadores dos setores que vão ser entrevistados para ter uma informação mais eficaz nesse mapa de risco. E também o SESMID colabora aí com a elaboração desse mapa de risco. Bom, aqui ó, é imprescindível a participação dos trabalhadores devido ao conhecimento da área, também envolvimento com os riscos. Como a gente disse, é de grande importância a participação de todos os trabalhadores de cada setor. Pessoal, o mapa de risco, como eu falei, ele é uma simbologia, é uma apresentação gráfica, né? Então, como que a gente vai apresentar esse risco no ambiente de trabalho? Primeiro, através de círculos pequenos, médio ou grande, eu vou classificar o risco. Se eu desenho, eu tenho que ter essa legenda, tá, dentro do meu mapa de risco. Essa legenda tem que estar informando para que o trabalhador tenha noção. Quando ele vai olhar o mapa de risco, ele sabe o que é um círculo pequeno, o que é um círculo médio, o que é um círculo grande. E aí, se ele vê um círculo grande, ele vai na legenda saber se é um grande ou médio ou pequeno. Então tem que ter essa legenda para o trabalhador. Então, através de círculos, pequeno, médio ou grande, eu vou classificar o risco. E através de cores, tá? Isso é padrão para todos os mapas de risco. Esse aqui é oficial. Para todo risco físico é cor verde, tá? Vou pintar o risco. Eu encontrei o risco físico pequeno, pinto uma bolinha pequena na cor verde. Encontrei um risco químico médio, vou pintar uma bolinha média na cor vermelha. E biológico marrom, ergonômico amarelo e risco mecânico ou acidente na cor azul. Então isso aqui é regra. Então encontrei o risco, classifiquei se ele é pequeno, médio ou grande, vou pintar ele na cor respectiva a esse risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, certo? Ó, detalhe, se eu tenho aqui esse risco grande, né? Risco grande, e eu vou pintar ele na cor verde, eu sei que é um risco físico, mas dentro do risco físico eu tenho vários agentes, certo? Tem vários agentes. Eu sei que é grande e que é físico porque ele está um círculo grande pintado na cor verde. E aí eu escrevo aqui que tipo de agente que eu tenho de risco físico. Por exemplo, ruído. Escrevo do lado ou dentro do círculo que tipo de agente que é desse risco físico ou químico e assim por diante. Entendido? Bem, então esse é o nosso mapa de risco que toda CIPA tem que... É uma atribuição da CIPA, ela tem que confeccionar esse mapa de risco. E anualmente, conforme a renovação da CIPA, os novos membros da CIPA vai também fazer revisão desse mapa de risco novamente. Outra atribuição da CIPA é a investigação de acidente. Vamos ver como que é essa investigação de acidente? Bom, pessoal, a CIPA, na verdade, ela trabalha sempre com prevenção contra os riscos ambientais, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Mas se caso ocorrer um acidente do trabalho, é atribuição da CIPA fazer a investigação de acidente do trabalho para que a gente descubra que fato ocorreu esse acidente,
e também para que a gente adote medidas de controle para que esse acidente não venha a repetir, ou que nós não venhamos a repetir nossas falhas. Então a CIPA ela vai ter uma comissão para a investigação desse acidente. Jamais eu vou fazer a investigação sozinho, tem que ter mais de duas ou mais pessoas para fazer essa investigação. Não há hierarquização, né? Tem que ter a confiança total dos dados. Por exemplo, teve testemunhas desse acidente, eu vou pegar os relatos dessas testemunhas ou dessa testemunha, né? E vou embasar minha investigação também nesses relatos. Tem filmagem, a empresa tem alguma câmera que filma, alguma coisa assim, também vou pegar essas informações de filmagem. Tem possibilidade da gente fazer entrevista também do acidentado, vou também pegar o relato do acidentado. Então eu tenho que ter confiança total nesses relatos. Nós não procuramos culpados. Nós, prevencionistas, não procuramos saber quem foi a culpa. A culpa foi da empresa que não adotou medidas de controle. A culpa foi do trabalhador que não usou o meio seguro ou que não utilizou o processo adequado. Tá? A gente não procura isso. A gente não aponta culpados do acidente. A gente computa ou aponta a causa do acidente, tá? Ou as causas do acidente. Porque geralmente um acidente ele tem mais de uma causa. Então a gente vai apontar as causas do acidente. Temos que ter total transparência, certo? Temos que ter total responsabilidade nas informações que a gente vai colher e que a gente também vai repassar na nossa investigação de acidente. Também a gente vai aprender com os nossos próprios erros. Então, esse é o princípio fundamental aí da investigação do acidente, tá? Trabalhar em grupo, confiança total, não procurar culpado e ter transparência total aí dos dados que a gente está investigando. O objetivo, tá, dos levantamentos dos fatos reais, tá? A gente procura ter o mais real possível desses fatos. Por quê? Nós temos que levar em conta também o seguinte: aconteceu um acidente, eu tenho que o mais rápido possível fazer essa investigação, porque se eu deixar passar muito tempo, né, de fazer essa pesquisa no local, o cenário muda, as pessoas que foram vítimas ou que foram testemunhas já não lembram de total clareza dos fatos, né, vai esquecer um detalhe ou outro. Então, quanto mais rápido possível eu fazer a investigação, melhor vai ser o levantamento dos fatos reais. Aconteceu um acidente, se possível, imediatamente eu já fazer a investigação, melhor ainda. Tá? As entrevistas vão ser mais reais também desses fatos. Se eu deixar passar um dia, 2 dias, deixar para a semana que vem, isso aqui já vai ser comprometido. Tá? Tanto a cena, o local onde foi o acidente que foi modificado, e também as pessoas que participaram desse evento vão esquecer detalhes e vão deixar de informar, e eu não vou ter uma investigação real, completa, para que a gente possa adotar as medidas também mais cabíveis a esse fato. Não fazer pré-julgamentos nem interpretações. Tá? A gente guarda os nossos pré-julgamentos e as nossas interpretações e a gente decide sempre em conjunto, sempre através dos fatos que a gente colheu no local e dos entrevistados. Então a primeira fase é o levantamento dos fatos. Depois a gente vai ordenar esses fatos, né? O que primeiro aconteceu, a pessoa caiu. Por que ela caiu? Porque ela escorregou. Por que ela escorregou? Porque tinha uma poça d'água, e a gente então vai ordenando esses fatos até chegar à conclusão do fato principal ou da causa principal. Nós vamos ter uma causa principal e vamos ter umas outras causas aí que contribuiu também para esse acidente. E aí, depois que a gente ordenou esses fatos, a gente vai procurar as medidas preventivas. Aqui ó, a ordenação dos fatos, voltando aqui no item 2, pode ser feito por elaborar a árvore de causas,
ou pelo método, né? Nós temos esse método de árvore de causa e também tem o método de Ishikawa ou espinha de peixe. E aí você escolhe o método mais eficaz ou mais adequado para sua empresa. Pode ser árvore de causa ou pode ser o método de Ishikawa ou espinha de peixe. Nós também temos aí, tá, cursos para elaborar árvore de causa e também elaborar a espinha de peixe. Tá? Se vocês quiserem participar dos nossos cursos, é só entrar em contato com a gente aí para aprender a fazer essas árvores de causa e também a espinha de peixe. Então a gente fez a ordenação dos fatos, achamos aí as causas, a causa principal e as causas que contribuíram para esse acidente. Nós vamos procurar as medidas preventivas, tá? As medidas preventivas e também priorizar e acompanhar a implantação dessas medidas. Então, além da CIPA apontar as medidas preventivas ou as medidas de controle para que o outro acidente dessa mesma natureza não venha acontecer, a CIPA também é responsável em estar acompanhando se essas ações preventivas estão sendo implantadas ou não. Plano de ação da CIPA. Quando a CIPA ela é formada, pessoal, a primeira coisa que ela tem que fazer é um plano de ação. O que é essa comissão que acabou de ser implantada vai fazer em prol da segurança do trabalho? Nós temos nossos objetivos maior, que é prevenir acidente e doenças ocupacionais, mas a CIPA vai elaborar um plano aí de como que ela vai estar trabalhando em relação à prevenção desses acidentes. Então, elaborar formas eficazes de prevenção de acidente e doença do trabalho. E também sistematizar o método de trabalho da CIPA. O plano de ação, né? Elaboração do plano através de planejamento, organização e avaliação. Eu vou planejar o que nós vamos fazer durante o ano, né, de composição dessa comissão vigente, como que a gente vai planejar, o que a gente vai discutir nas nossas reuniões, como que a gente vai organizar a nossa CIPA e vamos fazer uma avaliação se nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, nossas metas que a gente planejou aqui no início da gestão. Então, no final da nossa gestão, a gente faz uma avaliação se a gente conseguiu alcançar as metas e os objetivos. E é claro, se a gente tiver um planejamento e uma organização, com certeza nós vamos conseguir as nossas metas e nosso objetivo. E também se tiver um bom desempenho de todos os membros da CIPA, as participações das reuniões e também sempre uma participação também dos trabalhadores e empregador, nós vamos conseguir atingir os métodos de zerar acidentes e doenças do trabalho dentro da nossa empresa. Pessoal, esse é o curso de CIPeiro, ou curso de CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Espero que a gente tenha aprendido juntos aí mais essas informações sobre os riscos ambientais, sobre as medidas de controle, sobre os afazeres, né, que a CIPA tem que estar executando aí dentro da empresa. Agradeço a presença de vocês. Nós vamos encerrando aqui o nosso treinamento. Se ficou alguma dúvida, mande aí no nosso canal a sua mensagem para que a gente venha aí apontar e tirar essas dúvidas se possível. Agradeço, a Ponto Seguro agradece pela participação de todos no nosso treinamento. Obrigado e até uma próxima oportunidade.